Olá, esse é mais um Atitude TCE Entrevista. Nosso convidado de hoje é o auditor público externo do Tribunal de Contas, César Augusto Hilsendeger. Ele integra a consultoria técnica do tribunal e vai nos falar sobre um tema muito interessante, que é o tema vinculado à remuneração dos agentes políticos. César, vamos começar direto para o tema mais geral, né? Como é que se define a remuneração de um deputado estadual, deputado federal, de um juiz, de conselheiros do tribunal? Quais são as dinâmicas, qual é o processo correto de se fazer isso? Cumprimentando os nossos telespectadores, cumprimentando o Rolim, colega. Olha, Rolim, realmente é um tema bastante... Ele não só é interessante, como ele é bastante árido. Porque, basicamente, Constituição, esse livrinho aqui, tá? Constituição do Estado, toda a remuneração de agente político, agente público, servidor público, todas as pessoas que, de alguma forma, são remuneradas pelo Estado, mantêm um vínculo direto com o Estado, a remuneração é definida por lei. Ou seja, quando a lei cria um cargo, por exemplo, cria o cargo de auditor público, ela vai definir uma remuneração. Sim. Aquela lei. E, conforme a Constituição, essas alterações se darão por lei. Lei em sentido estrito. Houve uma época em que, por exemplo, o Poder Legislativo podia fazer isso mediante resoluções. Tu fosse deputado, Sim. Tu sabe como é que é. Ainda nessa época era possível. Depois, com acho que foi isso, final da década de 90, foi exigida a lei em sentido estrito. Lei mesmo, aprovada pelo parlamento, mediante votação pública, etc. e tal. O que acontece? Algumas particularidades nessas normas. A Constituição, ela coloca o direito dos servidores da revisão geral anual. Vamos colocar... Basicamente por tema da inflação, para recuperar perdas. Exatamente, essa aí, porque todo mundo confunde reajuste com revisão. Tá? Inclusive os poderes. Sim. Eu vou contar uma historinha, houve aqui, Porto Alegre, a Câmara de Porto Alegre, porque o que acontece nessa questão? Nas câmaras de vereadores isso acontece muito em função de que a remuneração dos parlamentares, todos eles, ela é definida na legislatura anterior, ou seja, antes de terminar o mandato, até o final da legislatura. O Rio Grande do Sul, nisso, para os vereadores, tem uma particularidade, é o artigo 11 da Constituição do Estado, que, aliás, foi obra do saudoso conselheiro Porfírio Peixoto, né, que a remuneração dos agentes, não é só para os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, a remuneração deles tem que ser aprovada antes das eleições. Não antes do término do mandato, mas antes das eleições. O que parece mais justo, inclusive, né? Exato. Porque permite que a população, ao votar, possa, inclusive, levar em conta... E, na realidade, uma historinha nisso aqui, eu entrevistei o conselheiro Porfírio há muitos anos para um artigo que eu produzi, acabou não sendo publicado, justamente porque havia uma celeuma em torno, e se a lei não é aprovada, como é que fica? O conselheiro Porfírio me disse que esse artigo surgiu de um pleito de vereadores de um município do interior que teriam sido eleitos para a próxima gestão, mas a gestão anterior tinha proposto uma lei, publicado a norma, a remuneração abaixo, porque nenhum deles tinha sido reeleito. Sim. Aí houve uma espécie de vindita, o próprio conselheiro disse, era uma vindita. Então ele disse, não, vamos botar isso na Constituição, que tem que ser antes das eleições. Por quê? Ninguém sabe quem vai se eleger. Isso é uma característica da nossa Constituição. Isso me permite, César, uma observação só sobre isso, porque eu acho que me permite só salientar uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem. E mesmo na imprensa há uma certa incompreensão. Sim. Às vezes os deputados fixam o vencimento da próxima legislatura e alguém diz assim, votaram o aumento para os próprios salários.
Na verdade, eles estão definindo o salário dos próximos Dos deputados. próximos. Né? E é aí que tem. O que acontece? Aumento real, não a revisão geral anual, Sim. e aí voltamos no início da nossa fala, aumento real para os parlamentares, para o executivo, é só de 4 em 4 anos, Sim. a cada legislatura. Salário do governador, do Do prefeito, do governador, vereadores, do vereador, deputados. deputado, salário do presidente da República, Sim. deputado federal, do senador, todos antes das eleições. Tá? Aí pode dar aumento, ou não. Sim. Pode. Não, nós vamos só a inflação. Ou vamos congelar. Isso. Eu fui deputado estadual por 8 anos, meu salário foi sempre o mesmo durante 8 O anos. governador Germano Rigoto fez isso, ao que eu me lembre, foi o primeiro a fazer isso. Tá? Então, e aí com a questão do teto a coisa fica um pouquinho complicada. Mas, em princípio, é isso. De uma legislatura para outra, se define o subsídio, a remuneração, vamos falar em remuneração, que fica mais fácil, da próxima, Sim. dos próximos 4 anos. Juízes e servidores não obedecem essa regra. As magistraturas aqui, o Tribunal de Justiça, Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas não obedecem a esta regra, mas eles obedecem à regra do teto. Tá? O que acontece? Nas câmaras de vereadores tem um probleminha pequeno, por quê? A remuneração dos vereadores, ela é, conforme a Constituição, artigo 29, deixa eu ver onde é que está aqui, para dizer certinho. Tá, artigo 29A. Deixa eu ver isso aqui. Não, é o artigo 29 mesmo. É o artigo 29A. É um percentual sobre a remuneração dos deputados estaduais. Aí o que acontece? As eleições de vereadores são 2 anos depois das eleições dos deputados. Aí no meio da legislatura da Câmara, os deputados recebem um aumento. Aconteceu em Porto Alegre. A Câmara, vamos aumentar. Sim. Vamos manter a paridade. Não pode. Não pode. E nesse caso o Tribunal de Contas incide imediatamente. Incide, tanto que incidiu na questão aqui em Porto Alegre, no interior várias vezes. Eu trouxe aqui 2 casos para comentar, para trazer a questão prática. Né? É a mais complicada, vamos dizer assim, questão da remuneração é a dos parlamentares, justamente por esse descompasso. Né? Então, o que acontece? A Câmara, ela elege a Assembleia Legislativa, 2 anos depois, pouco menos, é eleita a Câmara de Vereadores. Antes dessa eleição, cabe aos vereadores, e isso está também nas leis orgânicas dos municípios, publicar, aprovar a lei da remuneração. Sim. Referenciada à remuneração em vigor dos deputados. Tá? Mas nesse caso a referência é o teto também, né? Quer dizer, a Câmara não está obrigada a ser 25%, ela pode registrar até 25%? Até 75%. 75%, enfim. 75%, até 75%. Não precisa ser 75%. Claro, isso é teto. É uma questão que eu vinha pensando. No Brasil, o teto acaba sempre virando piso. Né? Então, a coisa é complicada. Mas então... Nada impede também que uma Câmara de Vereadores, nesse momento, possa votar, definir o salário dos vereadores da próxima legislatura num patamar inferior ao atual. Ao 75. Não, atual. Ao atual não impede, mas algumas pesquisas que eu fiz no Judiciário, existem decisões que pelo menos a inflação tem que ser recolocada. Pelo menos. Justamente aquela questão da irredutibilidade salarial que está na Constituição. Sim, mas sendo novos vereadores, haveria uma discussão, pelo menos. É uma coisa assim que não está bem pacificada, mas em princípio pode, a Constituição não proíbe. Sim. Mas aí é que está. Poderias perguntar se durante a legislatura poderiam alterar para menos. Aí não. Também não. Também não, claro. A alteração da remuneração é só antes da legislatura. Claro.
Claro. Bom, E o reajuste, no caso de uma inflação alta, por exemplo, sim. teve 20% de inflação no ano, aí pode haver o reajuste Reajuste, sim, é o mesmo caso. A inflação foi 5%, o ano passado, o IGPM, IPCA, o índice que for eleito, pode ser repassado. Com uma observação, e eu trouxe aqui 2 casos de municípios. O STF tem uma decisão já antiga, que diz o seguinte: se reajustar a remuneração dos agentes políticos, tem que haver uma lei própria com índice próprio. Ou seja, era costume nas câmaras fazer a lei de remuneração, o valor é tanto que será reajustado nas mesmas datas e índices dos servidores. O STF diz que isso não pode, não só porque configuraria uma vinculação inconstitucional à remuneração, como o vereador, o parlamentar, ele não é servidor público. Se aplicam a eles algumas regras do servidor público. Sim. Mas o parlamentar não é servidor público. Sim, é titular de um poder. Exatamente, ele é titular de poder. Então, o que o Supremo disse? Pode até dar o mesmo índice na mesma data, mas tem que ter uma lei que diga: a partir da data tal, será o vencimento sofre reajuste de tantos %. Sim, específica para... Específico. Aí, essa é a questão, é uma questão que até agora, esse relatório, esses votos, quando eu fui assessor da conselheira Letícia Ramos, eu vi mínimo dois municípios, 2 câmaras de vereadores apareceram isso. Exercício de 2013 e exercício de 2014. Que fizeram isso, fizeram uma norma. Uma lei só para todo mundo. Uma lei só. Não, quando fizeram a lei do subsídio, na legislatura anterior, incluíram essa cláusula. De que, na mesma época dos servidores, o mesmo reajuste seria aplicado aos vereadores. Bom, então já temos aqui uma primeira dica para os vereadores, presidentes de Câmara, todo o Estado. No momento de reajuste, antes das eleições, e não façam... Não, tem isso, o reajuste, índice e período tem que ser estabelecido em lei própria, mesmo que queiram ser na mesma data dos servidores e com o mesmo índice. Tem que fazer uma lei. E outra, uma lei para o prefeito, para o vice, e uma lei para os vereadores. E uma lei para os servidores. São 3 leis. São 3 leis. Por quê? São questões separadas. O prefeito vai dizer: não, eu não quero aumento. Não quero. Pode. Então não sai reajuste. Não quero aumento no sentido do reajuste. Sim. Né? É por isso que essa questão é árida, ela comporta uma série de nuances que, por desinformação, as pessoas acabam confundindo. César, eu vou fazer uma pequena interrupção. A gente tem no programa aqui o que a gente chama de uma espécie de uma janela, é um pequeno intervalo com uma frase de atitude. Opa. E a gente mostra para os nossos convidados a frase e pede para eles comentarem o que eles acham dessa frase, enfim, o que vem a enriquecer, talvez, o tema da frase. E a frase que eu separei para ti é do Abraham Lincoln. Que foi um bom frasista. Estás me colocando numa saia justa. Não, a frase é muito boa. A frase é assim: a demagogia é a capacidade de vestir as ideias menores com palavras maiores. O que tu achas? É isso mesmo? Não só porque foi dita pelo Lincoln, que era um sábio, mas porque ela é bem verdadeira. Sim. Me lembra, a questão da demagogia, me vem à mente a classificação de Aristóteles, né? Que ele dizia que a demagogia é a corrupção, no sentido de ser uma doença, da democracia. Sim. E comparava os demagogos aos sofistas. Né? Aí, claro que sofistas que vendiam os seus argumentos. Exatamente. Né? Na polis grega, a democracia era bem diferente do que é hoje. Mas guardando as proporções e a contextualização, essa frase é bem verdadeira, porque um demagogo vende ideias pequenas com uma roupagem grandiloquente. Sim. É algo assim como uma alegoria de carnaval. Vou fazer uma má comparação. Um grande demagogo que fez isso, Alemanha, em 1930. Não vou nem dizer quem é, porque o pessoal sabe. É verdade. Né? É verdade.
Mussolini também, os grandes... Acho que é bom parar por aí, porque a gente começar a dar exemplo, a gente vai chegar muito perto. Pois é. Vamos ficar só nesses dois que são os mais conhecidos. Muito bom. César, vamos voltar então ao nosso tema agora. A gente estava explicando sobre a remuneração dos servidores públicos, enfim. No tema específico dessas desigualdades que nós temos dentro do Estado brasileiro. O Estado brasileiro reflete muito a sociedade. Enfim, temos hoje uma crise fiscal no Rio Grande do Sul, gravíssima, tu conhece melhor do que eu. O Estado não tem dinheiro para remunerar. Esse tema da independência dos poderes e a remuneração, isso é um tema muito polêmico, que suscita também muitas discussões. Nós temos no Tribunal de Contas, no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria, salários em dia, e temos no Poder Executivo salários parcelados. Como é que tu vês isso do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico? Há temas a discutir, imagino, nessa área? Sim, eu sou muito suspeito para falar isso, né? Mas, vamos colocar o seguinte, a Constituição de 88, tu vivesse essa época, né? Inclusive dentro do parlamento. Na Constituição não estava lá ainda. Tu não estavas lá ainda. Logo depois, na outra. Então, mas tu tinha atividade partidária na época e tal. Eu estava fazendo a faculdade de Direito quando a Constituição foi promulgada. Aquilo foi... O texto original da Constituição ele foi muito generoso em função, realmente... do nosso pretérito na época e tal. A ideia, o doutor Ulisses era uma pessoa assim bastante... Era uma águia política. Ulisses Guimarães era uma águia política e as pessoas, Tancredo Neves também, apesar de não ter sobrevivido para ver a Constituição, e aquele entorno, Mário Covas, Lula, aquele pessoal que estava ali... Sim. Fernando Henrique. O próprio Fernando Henrique. Né? Eles tinham uma... Isso, na minha opinião, claro, uma visão, um projeto de país. E a Constituição reflete esse projeto de país. A nossa Constituição, tem muito da Constituição portuguesa de 74. Que é também da redemocratização. É uma Constituição de redemocratização, né? Bem semelhantes os períodos. Mas o que acontece? Como sempre no Brasil, está aqui o livro. Vamos pô-lo em prática. Nem todo mundo concorda com o que está escrito no livro. Né? O que acontece? Na questão especificamente na remuneração. Por que separaram essa questão? Cada poder define a remuneração dos seus servidores. Porque até então, todos os poderes ficavam na mão do executivo liberar dinheiro ou não. Claro. O que atacava a autonomia. A autonomia, não havia uma autonomia dos poderes no regime anterior. Sim. A Constituição foi pensada assim e pensada assim, não. Os titulares, os componentes do poder terão responsabilidade e tirocínio para resolver. Aí vem a questão da generosidade da Constituição. Ela estabeleceu uma série de direitos, e o pessoal fala muito nessa questão, vou fazer um parentezinho aqui, que é uma afirmação que me dói, que a nossa Constituição dá muitos direitos e poucos deveres. Eu aprendi na faculdade de Direito que quando vem um direito para alguém, vem um dever para outro. Claro. Mesma moeda. Claro. Então, a Constituição não dá muitos direitos e poucos deveres. Ela dá direitos e deveres igualmente, que vai depender de quem está olhando. Claro. Tá? Claro. No momento que, por exemplo, ela estabelece o direito ao que o empregado, o servidor, o trabalhador tem direito ao 13º salário. Cria o dever de O dever pagar. ao patrão de pagar. Claro, claro. Mas no momento em que dá a qualquer cidadão a capacidade de entrar na atividade econômica, abrir uma empresa, criar um negócio, cria o dever ao Estado, e isso está na Constituição, que é dever do Estado, facilitar e permitir a exploração da atividade econômica. Ainda estamos num sistema capitalista. Claro. Mitigado, exacerbado em algumas coisas, mas é um sistema capitalista. Então, quando foi a Constituição criou essas questões, dessas separações dos poderes, que o Canotilho diz que a separação não é assim, separação, como é que eu vou dizer, forte, separação pura.
é mais uma como é que ele fala? Interdependência, Não é interdependência, é cooperação. Cooperação. No sentido de cooperação. Existe a separação, mas os poderes têm que trabalhar alinhados, cooperando. O que acontece, como eu disse, a nossa Constituição foi muito generosa, pensou em erradicação do analfabetismo, problemas da saúde pública, e até um determinado momento equacionou as receitas para isso. Aí depois, em um determinado momento, tivemos uma crise em 98, né, que todo mundo falava no efeito Orloff. Não sei se tu te lembra do efeito Orloff. A Argentina quebrou na Ásia, quebrou a Rússia, quebrou a Argentina e o Brasil era o próximo. E acabou quebrando, quase. Aí sai o Plano Real. O Plano Real dá uma aliviada nisso. E os governos podem, o Estado como um todo pode trabalhar essa questão. O problema é que, e aí correndo o risco de depois ser cobrado dos meus colegas, os servidores agiram aqui também com um pouquinho de fome. Né? Servidores, as magistraturas... Desculpa, só nessa linha de raciocínio, não te parece também que, primeiro, o tema da autonomia, da dependência dos poderes é central para a democracia? Sim. Sem isso não há democracia. Não, exatamente. Então, muito importante. Mas essa autonomia, ela é relativa. Mas sobre isso, que eu queria ela perguntar. É relativa. Não te parece que em alguns momentos, ao longo dessa história, não se trata de responsabilizar esse ou aquele... Sim, claro que não. Mas não há uma tendência de um corporativismo, no sentido de cada grupo pensar apenas em si e pensar nos seus direitos sem se preocupar que eles estão, em última instância, no mesmo barco. Porque exatamente. Se o Estado naufragar, todos naufragam. Todos naufragamos. Acontece o seguinte, aí vem aquela história, a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Não é? Sim. E realmente, e é duro dizer isso, é doloroso, há um corporativismo. Mas tivemos agora, há pouco tempo, o governador de Minas Gerais estabeleceu o teto e um procurador vai para as redes sociais reclamar que ele não vai conseguir viver com um vencimento que é razoável. Sim. E no país como o Brasil, muito bom. Exatamente. Mais que razoável, muito comparado bom. Com um trabalhador normal que ganha 2, 3 salários mínimos. Claro. E numa época que está se discutindo uma reforma previdenciária que pode trazer perdas de ganhos. Então, essa questão, por isso que eu digo que é uma questão muito árdua. É árdua. Existe independência, existe autonomia dos poderes, inclusive para isso. Sim. Mas ela deve ser, como eu disse, e como o Canotilho diz isso, ela não é uma independência pura. Ela é limitada. Sim. Há que se ter em conta a questão, inclusive, da LRF, que eu ia chegar em algum momento ali, né, que a LRF os limites de gastos, né, e vamos dizer o seguinte, o Rio Grande do Sul não está assim tão má companhia, porque vários estados da União, talvez São Paulo não esteja nessa, mas São Paulo é o estado mais rico da União. Alguns estados do Nordeste estão conseguindo resolver. Nós perdemos aqui no Sul, em função da crise, a indústrias que se estabeleceram e acabaram se afastando. Perdemos receita. E o Estado vem há anos. Sim, tudo isso contribuiu. Exatamente. César, retomando o tema da remuneração, é um tema conexo, mas eu acho que tem muita ligação com todo o tema da remuneração do agente político. Sim. Já aconteceu de Câmara de Vereadores, eventualmente talvez outros poderes, criarem aquilo que a gente chama dos penduricalhos, né? Então, digamos assim que uma Câmara de Vereadores resolva criar um auxílio passagem, um auxílio gasolina, um auxílio não sei o quê. Como a legislação brasileira trata isso? Quais são os limites? Qual a posição que vocês possuem na consultoria técnica sobre esses temas? Bom, a posição, na realidade, ela é do tribunal, em termos de Tribunal de Contas. O que acontece? Os chamados penduricalhos existem, por exemplo, diárias. Uma verba indenizatória? Exatamente. A diária, e o que o tribunal exige? Não exige apenas a lei que institua a diária e defina seu valor. Ela tem que ser... Para que está sendo paga a diária? Quem é que está recebendo?
estudos, o tribunal, ele não exige, mas recomenda, orienta, no sentido de que se façam estudos para dizer, não, esse valor é consentâneo com a realidade do município. Por exemplo, há municípios no interior com diárias maiores que de Porto Alegre. Bom, Porto Alegre é um município que tem um orçamento respeitável. Sim. Aí o orçamento do município é pequeno, mas o gasto do município também é pequeno. Então, essas questões de custo-benefício, de ponderação com receita e despesa. Então, o tribunal, né, esse tipo de diárias, ficando especificamente nas diárias, uma legislação, uma regulamentação como é que eu vou dizer, bem especificada sobre isso. Nesse caso, por exemplo, as pessoas, nós temos que estar encerrando, mas só para saber, se alguém está nos acompanhando no interior do estado, está acompanhando o programa e acha que há uma coisa no seu município que não está bem resolvida legalmente, pode encaminhar denúncia ao Tribunal de Contas? Encaminha denúncia ao Tribunal de Contas, eventualmente ela pode bater na consultoria técnica, né? Já respondemos algumas questões para cidadãos que não são administração pública, pessoas privadas que chegam lá, a gente responde. A ouvidoria, que é encarregada de centralizar as denúncias, eventualmente uma denúncia pode virar um processo de contas de inspeção especial, inspeção e ajudar na própria fiscalização. Exatamente. Muito bem. César, infelizmente o programa terminou, nosso tempo está esgotado, mas passou tão rápido, né? Pois é. Eu tinha um monte de perguntas aqui, não deu. Mas vamos fazer uma nova rodada. Muito obrigado pela atenção de todos, até o próximo programa.